Senhor, amém? Vamos se colocar de pé, vamos agradecer ao nosso Senhor por mais um dia diante da presença dEle, de termos a oportunidade de estarmos aqui para ouvir a voz do Senhor. Feche os teus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Espírito Santo, por estarmos aqui nessa noite, de termos, Senhor, a oportunidade de ouvirmos a sua voz, a oportunidade, Senhor Jesus, de respirarmos, de estarmos aqui nessa noite. Espírito Santo, tens liberdade em nosso meio, Deus. Encha-nos, Senhor, com a sua glória, encha-nos, Espírito Santo, com a sua presença. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar, em nome do Senhor Jesus, amém. Aplauda ao Senhor. Sempre, amém. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Ei, tu és o rei. Sempre, amém. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só
a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, tu és o rei. Rei, tu és o rei. Santo tu és, Deus, maravilhoso é estar, Deus, diante da sua presença. E nessa noite, Senhor, nós rasgamos nosso coração, Deus, para que o Senhor possa entrar, para que o Senhor possa fazer morada em nós. Enche-nos, Senhor, com a sua presença. Derrama da sua glória, derrama da sua Shekinah sobre este lugar. Vai de encontro, Espírito Santo, ao coração. Vai de encontro, Espírito Santo, ao coração que necessita do seu abraço, que necessita, Espírito Santo, da sua voz, que necessita nessa noite do seu abraço, Espírito Santo. Vem, Senhor, vem sobre nós, vem sobre este lugar. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Com a tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos
de Deus. Aleluia, Senhor. Nós estamos aqui nessa noite. Eu creio assim como eu, você também. Todos os dias nós somos sedentos da presença do Pai. E às vezes nós nos sentimos tão distante. Às vezes nós falamos, mas eu vou lá na igreja, eu não consigo sentir nada. Eu vou lá na igreja, eu não consigo sentir a presença do Senhor. Eu vou lá e eu saio da mesma forma que eu adentrei. Mas eu tenho algo a te dizer. Que a igreja, ela é você. Você é a igreja. Aqui é somente um templo, mas a igreja é você. E como tem sido a sua busca constante com o Senhor? Você tem se derramado na presença do Pai. Você tem rasgado o seu coração, dizendo, Senhor, eu quero te sentir. Eu quero ser cheia. Eu quero ser tocado. Eu quero ser avivada. Eu quero ser transformada pelo Senhor. Mas eu nada tenho feito, Pai. Eu nada tenho feito, Senhor. Ei, igreja, desperta-te. Desperta, igreja. Desperta aquele que dorme. E busque a presença do Senhor enquanto é tempo. Busque a presença do Senhor enquanto há tempo de buscar. Ei, o Espírito Santo quer te encher, quer te tocar, quer te transformar. Mas para isso você tem que dar liberdade ao Espírito Santo e deixar Ele te transformar por completo. Deixe o Senhor te tocar nessa noite. Esqueça a pessoa que está do seu lado. Não foque os seus olhos aqui em cima. Mas neste momento você fecha os teus olhos e começa a adorar o Senhor de todo o seu coração. Fale para Ele aquilo que você nunca teve coragem. Chame a presença dEle. Fala para Ele o que está dentro de você, que você precisa ser transformado nessa noite. Fala, Senhor, eu tenho saudade de te sentir. Eu tenho saudade de ser tocado. Eu tenho saudade, Espírito Santo, de pular na sua presença. Oh, aleluia. Vem, Senhor, vem sobre os nossos corações essa noite. Ei, Espírito Santo. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, a Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração
Espírito Santo. Desejamos, Senhor, contemplar a sua glória sobre este lugar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, a Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, a Tua glória contemplar. Nós te damos honra, Pai. Nós te damos glória, Senhor. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, a Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração quero ouvir o som dos céus, a Tua glória contemplar. Aleluia, Senhor. Aplauda o Senhor. Estenda suas mãos para cá, vamos estar orando pela vida do pastor. Senhor, meu Deus e meu Pai, desde já, Senhor, nós já sentimos a Sua presença sobre este lugar. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem muito mais, Senhor, a nos ofertar nessa noite. O Senhor tem muito mais preparado para nós nessa noite. Usa, Espírito Santo, a vida do nosso pastor. Em nome de Jesus, usa, Senhor, tremendamente a vida dele. Enche, Senhor, este lugar com a Sua glória. E que desde já, Senhor, do começo até o fim, nós possamos sentir o Seu poder. Nós possamos sentir a Sua presença sobre este lugar. Usa, Senhor, toca, Senhor, através dessa palavra, toca em nossos corações, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Pai do Senhor, amados, amém? Você pode tomar o seu assento. Você que está aqui no templo, quero cumprimentar todas as pessoas que estão nos assistindo pelo nosso canal do Facebook, a nossa página. Que Deus possa abençoar a sua vida, que nesta noite Deus venha falar com você através dos louvores que foram entoados, através da palavra que vai ser ministrada nessa noite. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Enquanto você abre sua Bíblia, eu quero comunicar,
todos que estão aqui no templo, aqueles que estão nos assistindo, que no próximo sábado, 19h30, nós vamos ter o nosso culto da Rede de Mulheres. Culto da Rede de Mulheres. E eu quero convidar você a estar aqui presente. Você, mulher, né, convide uma amiga sua para estar aqui. Vai estar ministrando aqui a nossa amiga Fernanda. Vai estar contando o testemunho dela. Vai ser um momento aleluiado, marcando o retorno dos nossos trabalhos da Rede Mulher. E eu quero contar com você, mulher, aqui no templo. Quero contar com você aqui. Convida uma amiga sua, né? Nós fizemos o convite para as nossas autoridades também, né? E eu creio que vai ser um momento abençoado. Amém? Vamos lá, Marcos capítulo 6, versículo 32 a seguir. Amém? Diz assim a palavra de Deus: então eles se afastaram num barco para um lugar deserto, mas muitos do que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dê-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: isto exigirá 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhe de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Amém? Querido, o tema da mensagem deste domingo, que nós já ministramos pela manhã e agora ministrando à noite. O tema dessa mensagem é o difícil tempo da espera. O difícil tempo da espera. Esse texto tem alguns elementos importantes que nós não podemos desconsiderar. Existem inúmeros elementos que podem ser utilizados para diversas áreas da nossa vida. E eu quero usar alguns elementos nessa noite, compartilhar com você, e eu creio que vai fazer a diferença na sua vida. Querido, nesse contexto aqui que nós lemos, Jesus ele começa a pregar a palavra numa cidade. E nesse mesmo tempo que Jesus Cristo está pregando a palavra numa cidade, acontece também o que? A morte de João Batista. João Batista acaba de ser decapitado e a cabeça dele é servida numa bandeja para o rei Herodes. Então tem muitas coisas acontecendo neste momento aqui.
E Jesus, ele tem muitas coisas a nos ensinar. E entre essas coisas que Jesus Cristo tem a nos ensinar, existe aqui um tempo que Jesus o que? Se retira para orar, no momento no deserto. E Jesus se retira para pregar a palavra. Nós vemos que quando Jesus Cristo está com a alma batida, ele tira tempo para orar, ele tira tempo para buscar a Deus. E uma das coisas que me chama a atenção aqui, na vida de Jesus Cristo, que quando, como eu falei, quando ele está abatido, ele se retira para orar, ele tem um tempo de solitude, ele busca um tempo sozinho, para que a alma dele seja o que? Refeita, para que a parte estrutural dele, espiritual e emocional, seja refeita. Então em vários momentos nós vemos Jesus Cristo se retirando para orar. Ele tira um tempo de solitude, ele tira um tempo sozinho. O que eu quero chamar a atenção de você nessa noite, entre as características de Jesus Cristo, dele ter esse tempo de solitude, esse tempo dele se retirar para orar, é que muitos de nós não conseguimos fazer isso. Muitos de nós não conseguimos ficar sozinhos para orar. Muitos de nós não conseguimos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar. Muitos de nós não conseguimos ficar em silêncio para aguardar o que? Deus falar conosco. É interessante porque quem já participou de retiro espiritual, quem já participou do encontro com Deus, sabe do que eu estou falando, que existe um tempo de solitude, existe um tempo que você tem que ficar quieto para ouvir a voz de Deus. E quando é feito aquele pacto, muitos caem, porque não conseguem ficar quietos, não conseguem ter esse tempo de solitude. E muitos, por não conseguir ter esse tempo de solitude, eles não conseguem ouvir a voz de Deus. Então, entre as características de Jesus, eu vejo que quando acontecia algum problema, ele tinha esse momento de solitude. Mas voltando aqui, Jesus, como eu disse, ele começou a pregar, querido, ele começou a pregar na cidade. Aqui esse texto, Jesus Cristo, ele começa a pregar na cidade, e chega um momento que ele se retira da cidade, e ele começa a sua caminhada em direção ao deserto. Mas o que me chama a atenção aqui, é que a multidão, ela olha e fica sabendo que Jesus Cristo está se retirando da cidade, e a multidão, ela dá a volta por detrás de Jesus Cristo, e chega no deserto, primeiro que Jesus Cristo. Escute bem, querido, essa distância que essa multidão caminhou até o deserto foi uma distância. Eu estava olhando nos meus livros de geografia bíblica, eu estava olhando e eu vi que a distância que essa multidão caminhou foi de 8 quilômetros. Imagina 8 quilômetros, num sol escaldante no deserto. Você que mora aqui no Mato Grosso, nós estamos num momento que é muito calor, no momento que muitos de nós o que fica clamando por uma chuva. Nós estamos aqui no Mato Grosso num momento de calor, onde é difícil você sair 11 horas, é difícil você sair meio-dia, porque o sol é muito quente. Agora fique imaginando lá no deserto, nessa época de Jesus, o sol era escaldante. E aqui nós estamos falando que é de uma multidão que vai até o deserto para se encontrar com Jesus, uma multidão que acompanha Jesus. Então, querido, algo extraordinário acontece. E essa multidão, querido, havia o que? Crianças. Nessa multidão havia o que? Adolescentes. Nessa multidão havia o que? Adultos. Nessa multidão havia anciões. Nessa multidão havia pessoas doentes, problemáticas. E mesmo assim elas o que? Caminham 8 quilômetros até o deserto, no sol quente, para encontrar com Jesus. Queridos, sabe o que nós precisamos entender? Que o mundo espiritual, ele funciona diferente do mundo natural.
Escute bem, o mundo espiritual, ele funciona totalmente diferente do mundo natural. E existem pessoas que não têm essa compreensão, porque elas caminham e continuam caminhando somente no mundo natural. E por isso que elas não têm a compreensão como funciona o mundo espiritual. Como acontecem as transformações, os milagres, a mudança de vida, como acontece um processo de conversão, como acontece um distribuir de dons espirituais, como acontece uma reativação ministerial, porque as pessoas, elas estão andando no mundo natural, ao invés de andar no mundo espiritual. Nós seres humanos, queridos, nós focamos somente no mundo natural. Nós focamos somente no logo. Sabe por quê? Nós focamos somente no logo, nós focamos somente naquilo que é para hoje, naquilo que é para agora. E quando nós focamos só no que é para hoje, no que é para agora, a gente começa a cair naquele erro. Cadê o meu milagre? Cadê a minha restauração? Cadê a minha promessa? Cadê? E aí a gente começa com esses questionamentos. Cadê minha cura? Cadê a restauração? Cadê a salvação? Cadê a promessa? E a gente começa a questionar, e chega um momento que a gente questiona: será que vale a pena esperar? Será que vale a pena eu estar na igreja? Será que vale a pena eu seguir Jesus? Será que vale a pena eu continuar lendo a minha Bíblia? Será que vale a pena eu continuar sendo aconselhado? Será que vale a pena eu continuar fazendo aquele estudo bíblico? Será que vale a pena eu continuar crendo e seguindo Jesus? Será que vale a pena? E sabe por quê, querido? Porque alguns de nós queremos o resultado para hoje. Alguns de nós queremos o resultado rápido. Alguns de nós vai fazer esse questionamento: será que vale a pena? Mas, querido, é no esperar que nós somos moldados. É no tempo da espera que nós somos transformados e aperfeiçoados. Querido, o que nos molda não é a linha de chegada. Sabe, aquilo que te molda não é a linha de chegada, mas sim o tempo de espera até a linha de chegada. É isso que te molda, é isso que te aperfeiçoa. Um corredor, quando ele vai para uma competição, ele começa o preparo dele muito antes. Ele começa a se moldar muito antes. Ele começa a se aperfeiçoar muito antes, porque ele sabe que daqui a um mês ele tem uma competição. Então o que acontece? O mais importante do que aquele momento do treinamento, ele pensar na linha de chegada, é a forma que ele está se preparando, é a forma que ele está se moldando, é a forma que ele está se aperfeiçoando. Ele sabe que até a corrida existe um tempo de espera, e esse tempo de espera até a competição existe um momento de preparo, um momento de aperfeiçoamento, um momento que esse atleta ele tem que se moldar. E nós somos a mesma coisa. Muitos de nós, queridos, nós focamos somente na chegada. Nós precisamos focar no tempo de espera, no tempo de aperfeiçoamento, no tempo de moldar. Porque se nós não focarmos no tempo de espera, no tempo de moldar, no tempo de aperfeiçoar, não vai ter linha de chegada, não vai ter vida eterna, não vai ter salvação, não vai ter restauração. E nessa noite eu quero mostrar para você a importância do tempo de espera. Por isso que o tema da mensagem é o difícil tempo de esperar. E o primeiro lugar que nós temos que aprender nessa noite é que o esperar em Deus faz a diferença. Está no versículo 32 que nós lemos. O esperar em Deus, querido, ele faz toda a diferença. O interessante aqui, desse texto que nós lemos, é que Jesus Cristo, ele arrasta uma multidão para um deserto. E sabe o que é uma multidão, querido? Aqui fala que era 5 mil homens.
E eu creio que era mais pessoas, porque naquela época contava só homens. Aqui tinha crianças, aqui tinha mulheres, como eu falei. Então havia muito mais do que 5.000 pessoas. E o interessante é que Jesus Cristo, ele arrasta uma multidão para o deserto. Querido, um pregador eloquente, ele consegue atrair pessoas. Um pregador eloquente, ele consegue reunir um grande número de pessoas. Se de repente eu anunciar aqui na cidade de Santa Carmen, vai ter tal pregador famoso, líder de tal ministério, aquele lá do YouTube, que a gente gosta de assistir, que a gente gosta de ouvir, e eu anunciar que vai estar aqui esse pregador, vai encher a igreja Presbiteriana Renovada de Santa Carmen. Vai ter gente sentada na janela, vai ter gente até pendurada nos ar-condicionado. Porque um pregador eloquente, ele consegue atrair multidão. Um bom pregador, ele consegue atrair multidão. Mas o problema é o que? O milagre. O problema é a permanência dessas pessoas. E Jesus Cristo aqui, que eu quero mostrar para você, Jesus Cristo, ele vai além do pregador eloquente. Ele vai além de uma pessoa que atrai multidões. Jesus Cristo é um líder, porque além de uma boa pregação, Jesus Cristo, ele consegue atrair uma multidão para um deserto, para um local onde tem um sol escaldante. Ele atrai uma multidão não para um local como nós estamos, que é climatizado, com ar-condicionado, que tem boas cadeiras, um bom som. Ele atrai uma multidão para o meio do nada, onde não tem mercado, onde não tem água. E a Bíblia fala que ele estava lá o quê? Mulheres, crianças. E fala que era 5.000 pessoas. Então por isso que eu falo que o esperar em Deus, ele faz toda a diferença. O que nós temos que entender aqui, que é o seguinte: se Jesus Cristo não estivesse fazendo a diferença na vida daquelas pessoas, Jesus Cristo não estivesse fazendo diferença naquela época, será que mais de 5.000 pessoas iam caminhar 8 quilômetros num sol quente atrás de um homem? A pergunta é: o que te fez você sair da sua casa e vir para a igreja hoje? O que fez você sair da sua casa e vir para cá? Era um compromisso com o pastor? Era um compromisso com o horário de culto? Se foi isso, é tudo errado, porque o nosso compromisso não tem que ser com o horário de culto, não tem que ser com o pastor, tem que ser com Deus, tem que ser com Jesus Cristo, em primeiro lugar. Então, querido, voltando aqui, será que você está disposto a seguir Jesus Cristo independente do local? Será que você está disposto a seguir Jesus Cristo, seja numa cidade, seja no campo, seja o que no deserto, até mesmo o que? Num sol escaldante, como a minha avó fala, queimando a muleira? Será que você está disposto a seguir Jesus Cristo, independente dos locais? Esse texto falou muito comigo, querido, quando eu estava lendo ele. Aqui o deserto, ele é definido como um tempo de espera. Querido, e tempo de espera é que separa homens de meninos. Escute bem. O apóstolo Paulo fala que, ele fala o seguinte: quando eu era menino, eu me comportava como menino, mas agora eu sou homem, eu tenho que me comportar como homem. Ele está falando para os seus discípulos: agora eu sou homem, agora eu conheço Jesus, agora eu estou tendo maturidade, agora eu estou me separando, agora eu estou deixando de andar no natural e comecei a andar no sobrenatural. Então o deserto aqui, ele é definido como um tempo de espera, e é no tempo de espera, querido, que Deus, ele começa a separar homens de meninos. Aí que tá, será que a gente está sendo homem, ou a gente está sendo menino? Essa pandemia ensinou muita coisa, não só para a igreja, mas para todo mundo, porque é no tempo de espera que nós somos aperfeiçoados, é no tempo de espera que nós somos moldados. Mas para alguns, no tempo de espera, eles se estragaram, porque é no tempo de espera que Deus separa homens de meninos. É no tempo de espera, querido, que Deus nos trata. É no tempo de espera que Deus nos molda. Ninguém gosta de esperar, querido. Ninguém gosta de esperar.
Pensa comigo, quando você sai para comer uma pizza, você vai lá na pizzaria, daí você senta com a sua família lá, daí você vê o garçom passando para todo lado, vai lá, serve uma mesa, serve aqui, serve lá, e você fica erguendo a mão, você fica, esse garçom não vem aqui, esse garçom não vem aqui. Ninguém gosta de esperar, todo mundo quer ser atendido rápido, mas é no tempo de espera que a gente é tratado, é no tempo de espera que a gente revela aquilo que está dentro do nosso coração. Por isso, querido, que o tempo de espera, ele faz toda a diferença. O esperar em Deus faz toda a diferença. É tempo de esperar em Deus. É o momento que acontece que você é curado. No tempo de espera você é curado. No tempo de espera você é libertado. No tempo de espera tem restauração familiar. É no tempo de espera que o nosso caráter é tratado. É no tempo de espera que nós aprendemos a confiar em Deus. É no tempo de espera, por isso que eu falo que o tempo de espera em Deus faz toda a diferença. Por isso que eu iniciei falando lá, que Jesus Cristo, ele se retirava para orar, ele sabia esperar em Deus, mas muitos de nós não sabem esperar em Deus não. Muitos de nós querem resolver as coisas bem rapidinho. E é onde a gente coloca o quê? Coloca os pés, inverte os pés pelas mãos. Olha só, querido, aqui, voltando aqui para a palavra, o deserto é um local quente, é um local que não nasce nada, é um local que não tem mercado, é um local que não tem nada no deserto. Mas mesmo assim essa multidão está lá, homens, mulheres, crianças, e elas estão lá para ouvir a voz de Jesus Cristo, elas estão lá para ouvir a voz do Mestre. Elas não se importaram se elas estão numa cidade ou se estão no meio do nada. O importante é que quem está lá? O Mestre. Quem está lá? Jesus Cristo. Muitas vezes a gente tem que perguntar, fazer essa pergunta: será que eu estou me importando com as estruturas? Será que eu estou me importando se eu estou na cidade? Será que eu estou me importando se eu estou bem? Porque o mais importante para nós, querido, é estar no local onde Jesus Cristo está. Querido, olha só, o tempo que nós mais aprendemos é o tempo que nós esperamos, porque é no tempo de espera que Jesus Cristo fala conosco, é no tempo de espera, querido, que Ele trata os nossos corações, é no tempo de espera que Ele começa a fazer toda a diferença na nossa vida. Vou falar algo importante para você, eu devo ter falado isso em alguma pregação para trás. O fato de você ter aceitado Jesus Cristo, o fato de você estar congregando numa igreja, não vai impedir de você ter problema. O fato de você estar buscando Jesus Cristo não vai impedir de você ter problema. Todos nós vamos ter problemas. Todos nós, em algum momento da nossa vida, passamos pelo deserto. Todos nós, em algum momento, nós passamos por um momento de dificuldade. E é nesse momento de dificuldade que Deus, Ele vai nos lapidando. É nesse momento de dificuldade, é nesse momento de espera, que Deus, Ele vai fazendo a diferença nas nossas vidas. É o andar de glória em glória. É nesse momento. Só que nós precisamos aprender a esperar. Se nós não aprendermos a esperar, a presença de Deus não vai fazer a diferença na nossa vida. Pastor, mas o povo está no deserto. Está Jesus Cristo lá, pastor, mas o povo está no deserto. O povo está no sol escaldante, está muito calor. Tem mulher, tem criança. Que negócio é esse, pastor? Querido, o negócio é o seguinte: quando nós queremos que Jesus Cristo, Ele faça a diferença na nossa vida, não importa se você está no ar-condicionado, se você está debaixo de um pé de manga, se você está no sol, se você está lá no meio da fazenda onde você trabalha, lá no seu trabalho, não importa, se você quer que Jesus Cristo faça a diferença, você vai estar junto dele.
Então, em primeiro lugar, querido, que nós podemos aprender aqui com esse texto, é que o esperar em Deus faz toda a diferença. Se você quer que Jesus Cristo faça diferença na sua vida, então comece a esperar em Deus. Segundo lugar que nós podemos aprender aqui, o esperar é confronto dos problemas. Quando nós esperamos, nós somos confrontados pelos problemas. Versículo 35 a 37, está lá, querido. Queridos, olha só, nesse tempo aqui do versículo 35 a 37, durante a espera lá no deserto, surge um problema. Por isso que eu falei, de o fato de você ter aceitado Jesus Cristo, o fato de você estar dentro de uma igreja, não quer dizer que você não vai ter problema. É no momento que você está em Cristo, é no momento que você está esperando, que os problemas começam a aparecer. E os problemas aparecem o quê? Para nos confrontar. Olha só, a multidão que acompanhou Jesus Cristo teve fome. A Bíblia fala, versículo 35 a 37, fala que acontece que a multidão que acompanhou Jesus Cristo teve fome. Eu não sei você, querido, de repente você seja diferente de mim, mas quando eu fico com fome, eu fico inquieto. Eu abro a porta da geladeira, eu fecho a geladeira, eu abro um armário, eu vejo ali, tem uma maçã, tem um tomate, deixa eu pegar esse tomate, cortar, colocar um sal para me comer. Aí eu começo a ficar inquieto, eu fico nervoso. Só a minha esposa sabe. Agora imagine, é um jobber dentro de casa nervoso, como foi, imagine 5.000 jobber. Aqui nós estamos falando de uma multidão, que era 5.000 homens, mais mulheres e crianças, com fome. Você que é pai, você deve ter passado por isso. Eu tenho um moço de 18 anos e uma moça de 15 anos, passei por isso. Quando ele era pequenininho, que eles abriam a bocona para chorar, mamar, se não coloca o mamar na mamadeira e não coloca na boca, não para não. E chora, Agora imagine 5.000 meninos chorando no seu ouvido. Imagine um monte de gente murmurando. Isso que aconteceu aqui. Por isso que nós temos que entrar no texto. Fala que houve um problema. A multidão estava lá, o sol era quente, já era tarde, e o povo começou a ficar inquieto, o povo começou a ficar agitado, porque o povo estava com fome. E daí que acontece? Os discípulos vê todo aquele problema, daí os discípulos vai até Jesus Cristo e fala: mestre, despede a multidão, despede eles porque já é tarde. Eles precisam ir para um local, mais próximo, uma cidade, um povoado, para comprar alimento, se alimentar, porque já é tarde. Mestre, despede a multidão. Aí Jesus Cristo olha para os discípulos e fala: dê vocês de comer a eles. Eu fico imaginando Pedro, eu fico imaginando André olhando, estão em 12, de repente mais alguns ali. Daí olha para a multidão, mais de 5.000 pessoas. Meu Deus, vai dar o que para esse povo comer? Jesus Cristo ficou doido. Mestre, nós só temos tanto de dinheiro, e mesmo a quantidade de dinheiro que nós temos não é suficiente para comprar tanto pão para esse povo. Daí Jesus Cristo, o que acontece? Ele fala aquilo ali justamente para confrontar os discípulos. Existe um problema a ser resolvido. Queridos, muitas vezes nós reagimos igual os discípulos. Sabe por que muitas vezes nós reagimos igual os discípulos? Nós temos tudo a ver com os discípulos e nós temos tudo a ver com a multidão. Você tem tudo a ver com a multidão e você tem tudo a ver com o discípulo. Muitas vezes nós reagimos como os discípulos de Jesus Cristo aqui nessa história. Porque sabe por quê? Logo nós queremos desistir. Quando o problema aparece, logo nós queremos jogar a toalha. Quando o problema acontece, logo nós queremos o que? Retroceder. Olha só,
quando existe alguns pais que têm problema com o filho, em vez de ele resolver o problema, o que acontece? Ele despede o filho. Quer saber? O menino está dando problema aqui na cidade, o menino está se envolvendo com quem não deve aqui na cidade. Eu vou mandar para o meu irmão lá no Paraná. Ele já despede o menino. Começa a agir como os discípulos. Tem alguns aqui que acontece, começa a ter um problema familiar, que acontece, quer saber? Eu vou anular essa família, eu vou anular da família. Já começa a despedir os familiares, despede cunhado, despede cunhada, despede irmão, já começa o que é despedir. Começa a agir como os discípulos. Mestre, despede a multidão, deixa ele ir embora. Muitos de nós agimos como os discípulos. Simplesmente se despede, vai embora. Quantos casais se despedem um do outro? Quantas famílias se desfazem, querido, diante de um problema? E sabe por quê? Porque não é momento de retroceder, é o momento de avançar, é o momento da resolução do problema, é o momento de conserto, é o momento, querido, de esperar em Deus. Os discípulos aqui, eles nos ensinam algo muito importante, porque se a gente não esperar em Deus, a gente não vai ser confrontado com nossos problemas, e os milagres não vão acontecer. Existem alguns, por não saber esperar, os problemas da vida deles, as deficiências da vida deles, nunca confronta eles. Então eles nunca vão ser os errados da situação, sempre vai ser os outros. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Então Jesus Cristo, Ele nos ensina algo importante aqui, quando ele fala para os discípulos, dê vocês a de comer, dê vocês a eles de comer, resolva esse problema. Jesus Cristo está confrontando eles. E mesma coisa, querida, acontece conosco dia a dia. Jesus Cristo nos confronta no tempo de espera. É no tempo de espera que o nosso interior é tratado. É no tempo de espera que nós aprendemos a confiar em Deus. É no tempo de espera que Jesus Cristo age em nós. Mas é no tempo de espera. Amados, existem pessoas que ao invés de esperar em Deus, elas começam o quê? Praguejar, elas começam a abrir a boca para falar o que não deve, elas abandonam a sala de espera, e por abandonar a sala de espera, elas não são tratadas, elas não são aperfeiçoadas. Agora, preste bem atenção, olha para mim, não dorme não, preste bem atenção. Você já ficou numa sala de espera de um consultório médico? De repente isso aqui não acontece aqui em Santa Carmen não. De repente isso daqui só acontece lá em Sinop, lá na UPA. Mas quem já ficou numa sala de espera, sabe do que eu vou falar. É numa sala de espera, querido, que nós somos tratados. É numa sala de espera, querido, que nós começamos a valorizar muita coisa. Sabe por quê? Quando a gente fica doente, que a gente vai para o médico, a gente pega uma ficha, a gente senta lá naquelas cadeiras, a gente fica esperando, daí entra todo tipo de gente. Entra gente quebrada, de acidente de carro, de acidente de moto. Entra gente com doenças. Entra mulheres com filhos chorando. Por favor, atende meu filho, ele vai morrer. Entra todo tipo de gente. E é numa sala de espera que a gente começa a valorizar algumas coisas da nossa vida. É na sala de espera que nós aprendemos muita coisa. É na sala de espera que nós vemos o que? Pessoas mais problemáticas do que nós, pessoas que estão mais doentes do que nós. É na sala de espera que nós vemos pessoas que receberam diagnóstico de morte. Em tantos dias você vai morrer. É na sala de espera que a gente vê, sabe, aquele camarada soberbo, grosseiro, entrando, eu quero ser atendido agora, eu quero agora. É na sala de espera que você vê o camarada que entra para cortar a fila daqueles que já estão ali desde as 5 da manhã. É na sala de espera, onde você está sentado, que você ouve histórias de vidas sofridas, de pessoas que sentaram do seu lado.
Então na sala de espera acontece muita coisa. É na sala de espera que nós aprendemos. É na sala de espera que nós somos ensinados. É na sala de espera que nós somos tratados. É na sala de espera que ouvimos muitos falatórios. É na sala de espera que vemos comportamentos grosseiros. É na sala de espera, querido, que nós vemos pessoas problemáticas. Mas é também na sala de espera que a gente vê pessoas saindo: uhul, estou curado, não tenho mais câncer. É na sala de espera que também que a gente vê milagre. Por que eu estou falando isso, querido? Porque quando nós esperamos em Deus, mesmo que tem problema, mesmo que tem sofrimento, mas existe tratamento, existe cura, existe milagre, existe restauração, porque é no esperar em Deus que nós somos confrontados, tratados e aperfeiçoados. Na sala de espera pode ter um monte de tragédia, mas tem milagre também, tem transformação também. É na sala de espera. A minha Bíblia, a sua Bíblia diz lá no Isaías 40, versículo 31, fala que a Bíblia fala que é no esperar em Deus que as nossas forças são renovadas. Isaías 40, versículo 31 fala que quando nós esperamos em Deus, a nossa força é renovada. Se você quer ter suas forças renovadas, espere em Deus. Querido, eu vejo muitas pessoas cabisbaixo, derrotadas, mas porque não estão esperando em Deus. Estão esperando a força dos seus braços, está esperando o seu dinheiro, está esperando o seu talento, ao invés de esperar em Deus, andar no sobrenatural, como eu falei. É no esperar em Deus que as nossas forças são renovadas. Salmo 31, 24, é no esperar em Deus que nos tornamos fortes e corajosos. Quantas pessoas covardes, quantas pessoas medrosas, e sabe por quê, querido? Deixaram de esperar em Deus. Ah, vamos morrer, ah, vai acontecer isso, agora é o fim do mundo, agora não sei o que, agora não sei o que. Apavoradas, já estão morrendo antes de acontecer as promessas da volta de Jesus Cristo. E sabe por quê, querido? Porque não estão esperando em Deus. É no esperar em Deus, Salmo 31, 24, é no esperar em Deus que nos tornamos fortes e corajosos. Você quer ser forte? Você quer ser uma pessoa corajosa? Você quer ensinar isso para os seus filhos? Você quer ensinar que esse menino, essa menina ande de cabeça erguida, tenha coragem, quer saber? Eu vou orar, vou dobrar o joelho, a cura vai acontecer, eu vou orar, vai mudar, eu vou orar, eu vou fazer essa prova, vou ter nota. Você quer ensinar isso aos seus filhos? Então comece você a esperar em Deus, para se tornar uma pessoa forte e corajosa, porque assim os seus filhos vão ser também. Queridos, aprenda a esperar em Deus. Terceiro lugar. Então, o primeiro lugar é que o esperar em Deus faz diferença. O segundo lugar, que o esperar é confronto dos problemas. E terceiro ponto, esperar é organizar-se. Esperar é organizar-se. Versículo 39 a 40 fala sobre isso. Querido, esperar também é organizar as ideias. Esperar, querido, é organizar estruturas. É no esperar que a gente vai organizando as nossas ideias. É no esperar que a gente vai organizando as estruturas. Tem pessoas que não têm essa compreensão. Tem pessoas que às vezes elas pensam que no esperar Deus não está agindo. É no esperar que o mundo espiritual está se movendo. É no esperar em Deus que os anjos estão movimentando. E tem pessoas que não têm essa compreensão. E fazem o que? Do esperar um peso. Ah, o pastor está falando para esperar em Deus. Eu não vou esperar nada não. Tem pessoas que fazem do esperar um peso. Ao invés, querido, de passarem por esse tempo, confiando em Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, o que acontece? Não espera não, acelera, quer acelerar o processo, não vai dar certo. Querido, alguns nesse tempo de espera, não estão tendo esse discernimento, alguns nesse tempo de espera, não estão tendo essa sabedoria.
Olha só o povo aqui. O povo, ele teve fome, como eu falei. Além da fome, as pessoas que ali estavam eram problemáticas. Eram as pessoas doentes, tinha endemoniados, tinha pessoas com problema com o filho, tinha pessoas com problema na família, tinha pessoas com problema no casamento, tinha pessoas endividadas, tinha murmuradores, tinha saqueadores, tinha todo tipo de gente que estava no meio daquela multidão. Então, querido, havia um problemão, havia um problema enorme. Querido, então, agora os discípulos estão ali com um problema para resolver. Aí Jesus olha para eles e fala: ó, eu vou usar vocês para resolver esse problema. Só que vocês vão ter que seguir as minhas ordens. Aí, querido, sabe o que acontece? Jesus Cristo, ó, preste bem atenção, esperar é organizar-se. Daí Jesus que chama os discípulos e fala o seguinte: divida a multidão em grupos, divida grupo de 50, divida grupo de 100. Aí que está algo brilhante nesse texto. Aí que está algo que nós precisamos aprofundar nesse texto. Aí tem algo que nós precisamos fazer exegese desse texto, porque muitas vezes a gente lê, passa batido. Aqui, querido, fala que era uma multidão de 5.000 homens, mais com mulheres e crianças, então passava de 5.000 pessoas. Agora pensa, dividir grupos. Daí vai lá Pedro, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, um grupo, separei, pronto, esse aqui, ó, tá pronto esse grupo. Dele olha, meu Deus do céu, daí vai lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, outro grupo dele olha, meu Deus do céu, vamos, você acha que foi rápido? Muitas vezes a gente lê esse texto aqui, a gente passa batido. Você acha que foi rápido? O povo está com fome, um povo doente, está Jesus Cristo ali, está os discípulos separando o grupo de 50, separando grupos de 100. Não foi rápido, querido, houve um tempo de espera. Querido, nós precisamos lembrar que milagre só acontece quando tem o quê? Ordem, quando tem organização e quando tem paciência, senão milagre não acontece. Precisa ter paciência, precisa ter uma ordem para que o milagre venha acontecer. O nosso Deus é um Deus organizado, o nosso Deus é um Deus que tem controle. E tem alguns que acham que Deus vai resolver os seus problemas, os seus milagres, quer que aconteça um milagre da noite para o dia. Se Jesus Cristo vai resolver na gritaria, nos gritos histéricos. Deus não vai resolver problema, querido, de ninguém em gritos histéricos. Deus não vai resolver problema de ninguém no momento de maluquice. Deus não vai resolver problema de ninguém no descontrole emocional. Deus só começa a resolver problema quando a pessoa tem paciência e quando a pessoa começa a organizar-se. Aí o milagre acontece. É no tempo de espera que nós somos tratados. Antes da multidão comer o pãozinho, antes da multidão comer o peixinho, teve que esperar. Igreja Presbiteriana Renovada de Santa Carmen, e os irmãos que estão me ouvindo pelo Facebook, antes de você comer o pãozinho, antes de você comer o peixinho, que é o milagre, você precisa aprender a esperar, você precisa aprender a ter paciência e precisa organizar-se. Milagre não acontece em gritos histéricos, milagre não acontece em descontrole emocional, milagres não acontecem em maluquices, milagres acontecem quando nós aprendemos a esperar com paciência e começar a colocar ordem ao caos da nossa vida. Aí os milagres começam a acontecer. Querido, pensa bem. Pensa um pouquinho comigo. Existem momentos da sua vida, sabe o que você precisa? Você precisa fazer como os discípulos que saíram para separar os grupos.
Existem momentos da sua vida que quando você tem aquele descontrole emocional, que você começa a dar aquelas crises de histeria, que você precisa fazer como os discípulos. Você precisa, quer saber? Crise emocional, fica aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Você tem que contar. Tem momentos que você deve falar, quer saber? Casamento, está quase destruído. Fica aqui, casamento. 1, 2, 3, 4, 5. Quer saber? Crise financeira, fica aqui. Eu vou contar. 1, 2, 3, 4. Tem momentos que você tem que contar e esperar em Deus. Palavra forte, mas é uma palavra que vale para nós. Nós precisamos aprender a contar, no momento da espera, contar para Deus. Nós precisamos aprender a esperar. É no momento de desequilíbrio que nós precisamos sentar e contar. É no momento, querido, de desejos errados. É no momento, do praguejar, que a gente tem que falar, cala-te boca, silencie boca, espere no Senhor. É no momento de tomar decisões erradas, é no momento que você quer mudar de ministério, sair da igreja, abandonar ministério, mudar de cidade, sei lá, alguma coisa está acontecendo na sua vida. É o momento, querido, que você quer praguejar, é o momento que você quer chutar o pau da barraca, como a gente fala. É nesse momento que você tem que falar, aquieta-te, alma, espere em Deus, que é o meu socorro, a minha rocha, a minha salvação. Aquieta-te. E é momento de você esperar em Deus. Se você não esperar, querido, em Deus, o milagre não vai acontecer. É no momento da espera que você se organiza. É no momento da espera que você volta a ter estrutura espiritual. É no momento da espera que você volta a ter estrutura emocional. Mas é no momento da espera. Por isso que nós temos que fazer uma leitura brilhante, uma exegese brilhante da vida de Jesus Cristo. Por isso que eu iniciei falando, Jesus Cristo, quando a alma dele estava abatida, ele ia para o monte orar. Por que ele ia orar? Porque ele estava esperando em Deus. Porque ele falava, aquieta minha alma, aquieta minhas vontades. Porque o que tem que prevalecer na minha vida é a vontade do meu Pai. Igreja Presbiteriana Renovada de Santa Carmen. O que tem que prevalecer na nossa vida é a vontade de Deus. Então tem momentos que você vai ter que falar, aquieta-te. E falar, aquieta-te Jober, aquieta-te João, aquieta-te Maria. Espera em Deus. Nós precisamos, querido. Por isso que o tema da mensagem é o difícil tempo da espera. Porque o esperar nos trata. O esperar molda o nosso caráter. O esperar faz com que a gente desenvolva paciência. Não tem milagre se não tiver o tempo de espera. Não adianta gritar, não adianta bravejar, porque o milagre não vai acontecer se não se assentar no meio do deserto e organizar a vida com paciência. A multidão teve que se sentar no meio do deserto, no meio do sol escaldante, com fome, muitos com dores, muitos endemoniados de repente, muitos com muitos problemas familiares, mas eles tiveram que sentar, se organizar, ter paciência, para depois o milagre ser concretizado. Querido, a gente lê o texto, muitas vezes a gente pensa o seguinte, não, Jesus Cristo ergueu os pão, ergueu os peixes, deu graça, pronto, deu para todo mundo, distribuiu, todo mundo foi para casa, barriga cheia. Não aconteceu isso não, querido. Primeiro teve todo um tempo de espera, todo um tempo de organização, para depois a multiplicação acontecer, para o milagre ser concretizado. Agora minha pergunta para você: você quer milagre? Você quer restauração familiar? Você quer salvação da sua família? Você quer restauração do seu ministério? Você quer que a sua cidade seja salva? Então antes do milagre acontecer, querido, é preciso esperar.
é preciso ter paciência, é preciso se organizar, é preciso ouvir a voz do Mestre antes do milagre acontecer. É brilhante, pastor, quanto tempo eu vou ter que esperar? Não sei. Aí é você e Deus. Aí vai depender da sua paciência. Aí vai depender, querido, se você está tendo paciência. Porque de repente, você está esperando em Deus, você está tendo paciência, o milagre acontece. De repente você está esperando em Deus, você está tendo paciência, daqui a pouco você quebra a paciência, volta lá atrás de novo. Aí vai depender de você. O milagre, como eu falei, é um tempo de espera. O milagre é um tempo que é de paciência. O milagre é um tempo de organização. Quer chamar a equipe de louvor aqui na frente? Sabe por que é importante, querido, a gente pensar sobre isso? Sabe por que o que mais nós queremos é o quê? Resolução dos nossos problemas. Mas o mais difícil, antes de alcançar a resolução dos nossos problemas, é o tempo de espera. Por isso que o tema da mensagem é o quê? O difícil tempo de esperar. Pastor, mas está tanto tempo, eu estou tanto tempo nessa vida. Pastor, está tanto tempo que a minha empresa não vai para frente, que o meu filho não conserta a vida, que a minha família não vai para frente, que o ministério que eu estou não vai para frente, tal, não sei o quê. Está tanto tempo assim. Mas será que o tempo seu de espera está sendo com qualidade? Será que você está tendo paciência? Será que você está se organizando? Ou será que ao invés de você ter paciência, você está bravejando? Você está chamando aqueles nomes bem feios. Eu já contei um testemunho nos discipulados que eu fiz, que eu e a pastora Débora tivemos que atender um casal. Uma criança pequena ficou endemoniada. E daí a gente chega na casa da pessoa, tal, a cena estranha lá. Daí eu vou lá, oro tudo pela criança bem pequenininha. Eu oro pela criança, tudo, daqui a pouco a criança volta à cor normal dela. E ela volta a brincar normalmente. Daí eu pergunto para o casal: o que aconteceu aqui? Pastor, nós começamos a brigar aqui, daí nós chamamos aqueles nomes, sabe? Nós começamos a praguejar, e começamos a falar aqueles nomes, tal, não sei o que, daí aconteceu isso. Pois é. Eu já tinha aconselhado algum tempo antes esse casal. Só que o difícil é esperar o milagre acontecer. O difícil que acontece é a gente colocar em prática os aconselhamentos. O difícil é a gente colocar em prática aquilo que está sendo pregado nesse altar. O difícil é a gente colocar em prática o discipulado. O difícil é a gente colocar em prática aquilo que a gente lê na nossa vida. Muitas vezes a gente quer colocar em prática na vida do outro, mas na nossa vida a gente não quer colocar. E eu falei isso para o casal. Falei assim, vocês querem milagre? Vocês querem restauração dessa família? Primeiro, aprenda a esperar em Deus. Aprenda a ter paciência. Organiza a vida de vocês. Vá para a igreja, aceita Jesus Cristo, batiza, fica firme. Aí vai ter restauração. Caso ao contrário, não tem. Pastor, aconteceu isso? Não. O milagre não aconteceu, infelizmente. Nem todas as batalhas a gente consegue ganhar. Não é porque o pastor é ruim, porque o ministério é ruim. Não é porque a oração é mais fraca, a oração é mais forte, não. É porque a própria pessoa não se decide. Então a minha palavra para mim e para você nessa noite, querido: se decida. Espere em Deus. Ouça a voz de Jesus Cristo. Mesmo se você estiver no meio do deserto, Ele está lá para te alimentar. Mesmo se você estiver no meio do deserto, Ele está lá para multiplicar o pão, te dar o peixe. Mesmo se você estiver no meio do deserto, Ele está lá para ensinar você a organizar a sua vida. Mesmo se você estiver no meio do deserto, Ele está lá para te dar a paciência, e o milagre vai ser concretizado no nome dEle. Mas você precisa confiar em Deus. Você precisa submeter todas as suas estruturas em Deus.
Você precisa, querido, submeter todo o seu ser em Deus. Você precisa aprender a esperar para que o milagre seja completo, para que a multiplicação seja abundante. Fique de pé. Querido, uma multiplicação abundante é uma multiplicação que sobra. A palavra de Deus fala que depois do tempo de espera, depois que o povo se organizou, depois que os discípulos seguiram as ordens, houve a multiplicação daqueles pães, daqueles peixes. O povo comeu, o povo se alimentou, e fala que sobrou muito pão, fala que encheu muito cesto, porque o milagre foi abundante. Você quer que o milagre seja abundante na sua família, na sua cidade? Então, querido, espere em Deus. Espere em Deus. Só que essa espera tem que ser na oração, essa espera tem que ser no propósito, essa espera tem que ser na busca, essa espera tem que ser com choro, essa espera tem que ter um gosto de vitória. É necessário. Por isso, nesta noite, querido, eu quero pedir para você fechar os seus olhos. Eu quero que você ore a Deus. Eu não conheço a sua realidade, mas Deus conhece o seu interior. Deus sabe o que você está esperando. Deus sabe dos seus projetos, dos seus planos. Deus sabe da sua vida espiritual. Deus sabe do seu emocional. Deus sabe dos seus negócios. Deus sabe da sua família. Então fale com Ele. Abra sua boca, abre os seus lábios, comece a falar com Deus. Fala: Senhor, eu estou esperando tanto tempo por isso. Eu estou esperando tanto tempo por isso. E hoje eu descobri, Senhor, que eu preciso ter paciência. Hoje eu descobri, Senhor, que eu preciso organizar áreas da minha vida. Hoje eu descobri que eu preciso organizar a minha parte espiritual, que eu preciso organizar a minha parte emocional, para que eu venha ter vitória. Então, Senhor, me ajude, Senhor, porque eu quero vencer. Eu quero sair deste deserto alimentado. Eu quero sair desse deserto curado. Eu quero sair desse deserto glorificando o nome de Deus. Por isso que eu falei que esses discípulos e essa multidão tinha muito a nos ensinar, porque os discípulos saíram dali, querido, aleluiados, com a fé fortificada. Querido, eles saíram dali fortes e corajosos, porque o milagre foi grandioso. Eles conseguiram ajudar Jesus Cristo na organização. Eles conseguiram, querido, ver algo extraordinário acontecer. E a multidão saiu dali saciada da palavra de Deus, e saciada também da parte física. E é isso que eu e você precisamos, estar saciados na nossa parte espiritual. Porque se nós estivermos saciados na nossa parte espiritual, a parte física certamente será saciada. Orabaxerere candalamanaias. Ei, malamachore candalamanas. Pega uma das suas mãos aos céus e comece a clamar agora. Comece a pedir a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Comece a pedir a Shekinah de Deus sobre você agora. Comece a pedir a presença do Espírito Santo sobre você agora. Comece a falar: Senhor, me ajude, trabalha na minha vida. Eu sei, Senhor, que eu estou no tempo de espera. Eu sei que eu estou no deserto, mas eu não estou só, porque o Senhor está comigo. O Senhor está vendo, o Senhor está vendo o meu sacrifício, o Senhor está vendo a minha dificuldade, e o Senhor vai agir com poder, com graça. Curas vão acontecer, restaurações vão acontecer, filhos serão libertos. Querido, a nossa cidade nunca mais será a mesma, porque, querido, você está esperando em Deus, eu estou esperando em Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo estabelecida nessa cidade espera na pessoa de Jesus Cristo, e o nosso Jesus não falha, Ele não falha. Som dos céus, Alabaxere candalamanaias, sere candalamanaias. Ei, balabaxere candalamanaias. Alabaxere candalamanaias. Receba o toque do Espírito Santo onde você está. Receba o toque do Espírito Santo onde você está agora.
Receba Jesus Cristo no seu coração agora. Você que está me assistindo na sua casa, receba o milagre agora. Eu repreendo o câncer, eu repreendo a rancenice, eu repreendo, Senhor, todo tipo de enfermidade. Eu repreendo agora todo espírito de morte. Eu repreendo agora. Eu peço, Senhor, que a tua cura venha sobre as nossas vidas, sobre as pessoas que estão nos assistindo. Que o milagre aconteça, que casamentos sejam restaurados, que filhos sejam construídos, seus pais, que viciados tenham seu corpo totalmente transformado, limpo pelo poder de Deus. Eu oro pelo empresário, que o empresário tenha suas finanças restauradas, a sua empresa restaurada. Eu oro pelo profissional liberal, para que o Senhor abra as portas agora. Eu oro, Senhor, pelas crianças, para as crianças serem alcançadas, curadas. Eu oro pelo jovem, alcance a nossa juventude agora, alcance a nossa juventude agora. Eu oro por esse pai de família agora. Eu oro por esse pai de família. Eu oro, Pai, por essa mãe agora, que está desesperada, para que o Senhor venha, ó Pai, ouvir o clamor, para que o Senhor venha, ó Pai, escutar as batidas do coração acelerado dessa mãe que está apavorada, e trazer a resposta, trazer a paz. São noites de sono perdida, noites de sono mal dormida, por problemas familiares, por problemas com filhos. Então entre, ó Pai, agora com a providência.